Gênesis 32, eu vou ler a partir do verso de número 22 até o verso 32. Diz assim: Levantou-se naquela mesma noite, tomou suas 2 mulheres, suas 2 servas, seus 11 filhos, e transpôs o val do Jaboque. Tomou-os e fê-los passar o ribeiro. Fez passar tudo o que lhe pertencia, ficando ele só. E lutava com ele um homem até o romper do dia. Vendo este que não podia com ele, tocou-lhe na articulação da coxa, deslocou-se a junta da coxa de Jacó na luta com o homem. Disse este: deixa-me ir, pois já rompeu o dia. Respondeu Jacó: não te deixarei ir, se não me abençoares. Perguntou-lhe, pois, como te chamas? Ele respondeu: Jacó. Então disse: já não te chamarás Jacó, e sim Israel, pois como príncipe lutaste com Deus e com os homens, e prevaleceste. Tornou Jacó: dize, rogo-te, como te chamas? Respondeu ele: por que perguntas pelo meu nome? E o abençoou ali. Aquele lugar chamou Jacó Peniel, pois disse: vi a Deus face a face, e a minha vida foi salva. Nasceu-lhe o sol quando ele atravessava Peniel e manquejava de uma coxa. Por isso os filhos de Israel não comem até hoje o nervo do quadril na articulação da coxa, porque o homem tocou a articulação da coxa de Jacó no nervo do quadril. Vamos orar. Amado Senhor e Salvador, bendito seja o teu nome glorioso. Nós exaltamos o teu nome e nos aproximamos do Senhor, ó Deus, pelos méritos de Jesus, nosso amado, maravilhoso Salvador. Nós nos colocamos diante do Senhor em adoração, na expectativa de que o Senhor fale ao nosso coração, pois cremos que a Tua palavra é viva e eficaz, cremos que a Tua palavra é mais penetrante do que espada de 2 gumes, cremos que a Tua palavra é a lâmpada para os nossos pés, a luz para o nosso caminho, e cremos que por meio da Tua palavra, por meio do conhecimento de Cristo, temos tudo aquilo que é necessário para a vida e para a piedade. É por isso que nos colocamos, Pai, no dia do Senhor, diante do Senhor, a fim de escutar, ó Deus Santo, aquilo que o Senhor tem a falar conosco. Que nesta noite o Senhor venha nos edificar para a Tua glória, que todo o nosso pensamento seja levado cativo ao pensamento de Cristo, para a Tua glória e louvor, em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, na década de 80, eu era um adolescente comum, como os adolescentes da década de 80, e a maioria gostava bastante da música que começou a ser produzida no Brasil, sobretudo naquela década, o rock brasileiro. E muitas das coisas que eu escutava me chamavam a atenção e eu não entendia muito bem, às vezes, muito novo, críticas políticas, algumas questões que fugiam aquilo que eu entendia, mas eu gostava, eu cantava, eu decorava as letras. E uma das músicas que me chamavam a atenção é uma música chamada Índios. Não sei quantos conhecem, quantos já ouviram, mas a música Índios, da banda Legião Urbana, em um dos seus trechos faz um questionamento bastante interessante, que eu só vim entender posteriormente. A música trata da visão que o índio tinha do Deus branco, quando este homem chega para descobrir o Brasil. Nós sabemos que quando vem toda a caravana de Portugal, junto vem a religião, e os índios têm a sua religião, têm os seus deuses, e eles são apresentados agora ao Deus dos brancos. Então é como se fosse um índio pensando a respeito desse Deus que está sendo apresentado a eles, e o trecho diz assim: quem me dera ao menos uma vez entender como um só Deus ao mesmo tempo é 3, e esse mesmo Deus foi morto por vocês.
Sua maldade, então, deixaram Deus tão triste. A Trindade está sendo colocada aqui e questionada. Como assim? Que negócio é esse de um Deus que, na verdade, são três deuses? E que negócio é esse de um Deus que morre na cruz do Calvário? Isso não entra na cabeça do índio, isso não entra na cabeça do homem sem Deus. Esse não é questionamento somente dos índios, esse é um questionamento de muitos que são apresentados ao Evangelho e pensam: mas qual é o sentido de um homem morrer na cruz? Por que Jesus morre na cruz do Calvário? E o texto que nós lemos traz um pouco de luz a respeito disso. Nós temos acompanhado aqui a trajetória de Jacó, domingo após domingo. E nós vimos aqui na semana passada que Jacó fugiu da casa do seu sogro, temendo o seu sogro, e experimentou a bondade de Deus. Deus fez a ele promessas pactuais. Jacó estava saindo da casa do seu sogro, retornando para a terra da sua parentela. E é preciso lembrar que já se passaram agora 20 anos, desde que Jacó havia fugido de Esaú. E quando Jacó fugiu de Esaú, Esaú estava irado. Esaú queria tirar a vida do seu irmão, é por isso então que ele foge, amando da sua mãe. E então ele constitui a sua família, ele tem as suas esposas, ele tem os seus filhos, ele trabalha para Labão, ele é enganado, ele engana, e nisso tudo o Senhor está tratando com a vida de Jacó. E se você notar os versos anteriores aí, você vai perceber que do verso 3 ao verso 21, o que acontece aqui é a preparação de Jacó, a fim de se reconciliar com o seu irmão. Se você olhar o nome, o negrito aí da sua Bíblia, o título que a Sociedade Bíblica coloca, você vai ver que o título aí é Jacó reconcilia-se com Esaú. Mas isso só vai acontecer de fato no capítulo 33. O que acontece aqui no capítulo 32 é que Jacó começa a preparar o terreno para a reconciliação com o seu irmão. Veja, ele iria se encontrar com aquele contra quem ele tinha pecado, e ele tomou algumas atitudes. Ele reconheceu o seu pecado, mandou mensageiros até Esaú, levando a ele presentes, e com isso ele achava que iria aplacar a ira do seu irmão. Entretanto, se você olhar para o texto, você vai perceber que a confiança de Jacó não estava nos presentes que ele levava, mas a sua confiança estava no Senhor, e é por isso que ele ora ao Senhor Deus, que lhe havia feito promessas por ocasião do seu voto. Ele roga a Deus que o livre da ira, da fúria do seu irmão. E uma das atitudes aqui que mostram Jacó diferente lá do começo da história, aquele Jacó que está o tempo todo trapaceando as pessoas, é a sua humildade, porque mesmo sabendo que Deus havia feito um pacto com ele, que ele era então agora o representante pactual, e que por isso aquela promessa que a mãe dele havia ouvido quando ele estava no ventre, ele seria senhor dos seus irmãos, promessa que foi repetida pelo pai, quando o pai, achando que estava abençoando o irmão mais velho, colocou as mãos sobre ele e disse que ele seria irmão dos seus irmãos, e tudo isso estava então sendo confirmado por Deus. A despeito de saber tudo isso, Jacó está humildemente aqui, se apresentando diante de Esaú como um servo. É assim que ele planeja se encontrar com seu irmão. Ele manda as caravanas, e cada uma das caravanas, ele dividiu as caravanas, iria se apresentar diante de Esaú dizendo: o seu servo Jacó está vindo aí, o seu servo Jacó está vindo, e ele te trouxe presentes. Jacó está fazendo então tudo o que é possível a ele. Ele separa esses grupos, e a ideia dele é poupar membros da sua família, caso Esaú parta para um ataque. Porque se você reparar o texto aí no versículo 6, depois que os mensageiros de Jacó vão até
a Esaú, eles voltam e dizem o seguinte: fomos a teu irmão Esaú, também ele vem de caminho para se encontrar contigo, e 400 homens com ele. 400 homens era o tamanho de um exército que ia para a batalha. Olha, nós fomos até lá, ele vem com 400 homens. O coração de Jacó já teme a Deus. Ele já tomou consciência de Deus quando ele esteve em Betel, e ali ele disse: quão temível esse lugar, Deus está aqui e eu não sabia, esta é a casa de Deus. E ele então faz voto ao Senhor, mas ele está temeroso, e então ele divide a sua caravana, colocando então primeiramente as suas servas com os seus filhos, em terceiro lugar colocando Lia com os seus filhos, e só em último lugar a esposa que ele mais amava, Raquel, com os filhos. Ele está se colocando aqui numa posição que, se Esaú atacar, alguns fugirão, principalmente Raquel e os seus filhos. Mas o que Jacó não sabia é que antes de se encontrar com seu irmão, ele teria um outro encontro ainda mais importante que esse. E é sobre isso que o texto trata. O texto trata do encontro de Jacó com Deus. Como é que você percebe isso? Como é que Moisés traça essa narrativa do encontro de Jacó com Deus? A primeira coisa que Moisés faz aqui na sua narrativa é mostrar que Deus aparece a Jacó como um homem. Veja, dos versos 22 ao verso 24, eu vou ler mais uma vez. Levantou-se naquela mesma noite, tomou suas 2 mulheres, suas 2 servas, seus 11 filhos, transpôs o val do Jaboque, tomou-os e fê-los passar o ribeiro, fez passar tudo o que lhe pertencia, ficando ele só, e lutava com ele um homem até o romper do dia. Jacó toma a sua caravana, as suas esposas, seus filhos, seus pertences, faz com que todos transpassem o val do Jaboque, um ribeiro ali afluente que tinha do rio Jordão. E o verso 24 nos chama a atenção, porque ele enfatiza que nesse momento Jacó está só. Veja de novo o verso 24, ficando ele só, todos passaram, não há mais ninguém ali. E parece que Moisés, ao registrar a sua narrativa, ele quer convidar o seu leitor a atentar ao que vai acontecer agora na história, porque veja o que está acontecendo até então. Dividiu-se as caravanas, servos foram até Esaú, voltaram dizendo: Esaú está vindo, 400 homens vêm com ele. Ele então passa todo mundo, fica sozinho. O que vai ocorrer nesse momento? O que é que vai acontecer nesse momento? E é nesse contexto então que aparece em cena um homem lutando com Jacó até o romper do dia. E olhando para o contexto, pode ser que Jacó, em princípio, tenha entendido que esse homem seria um da caravana de Esaú, porque não está claro quem é este homem. Na verdade, não está claro nem para o leitor que está acompanhando até aqui a história, a narrativa que está sendo contado, quem é esse homem, da onde que ele surgiu, que negócio é esse? E a curiosidade vai sendo aguçada. Será este um daqueles da caravana de Esaú que encontra Jacó e começa então a lutar com Jacó? E como eu disse, até na leitura em princípio não dá para saber que está ali o próprio Deus. Isso só vai ficar claro lá no verso de número 28, quando o homem afirma que Jacó havia lutado com Deus. E fica um pouco mais claro quando você olha o profeta Oséias. Veja lá, abra sua Bíblia no livro do profeta Oséias. E aqui em Oséias, lá no capítulo de número 12, você tem assim: Efraim apacenta o vento e persegue o vento leste todo dia, multiplica mentiras e destruição e faz aliança com a Síria.
e o azeite se leva ao Egito. O Senhor também com Judá tem contenda, e castigará Jacó segundo o seu proceder, segundo as suas obras, o recompensará. No ventre, então vai descrever Jacó. No ventre, pegou do calcanhar do seu irmão. No vigor da sua idade, lutou com Deus. Lutou com o anjo e prevaleceu. Chorou e lhe pediu mercê, e lhe pediu misericórdia. Em Betel achou a Deus, e ali falou Deus conosco. Oséias então aponta para este encontro ali no Val do Jaboque, dizendo que a luta de Jacó não foi meramente com um homem, mas que ele havia lutado com o próprio Deus. E aqui, meus irmãos, nós precisamos entender algo. A manifestação de Deus como homem, no momento em que Jacó está sozinho, está solitário, está preocupado com aquilo que vem adiante, ele vai conseguir a misericórdia do seu irmão? Ele vai ou não conseguir se reconciliar? Ele vai se livrar? Ele vai sair dessa vivo? O coração de Jacó está cheio de dilemas, e Deus então se põe ao lado de Jacó, e isso enfatiza o cuidado de Deus com o seu servo durante todo o tempo. Deus está presente. Essa foi a promessa de Deus quando Jacó havia saído da sua terra. Deus seria com Jacó, e agora ele está presente junto a Jacó. Mas o que é importante aqui é que a presença de Deus ao lado de Jacó não significa ausência de conflitos. Jacó tem uma demanda com seu irmão. Jacó está lutando com Deus. Jacó está em conflito com este homem que agora aparece. Deus mesmo começa um embate com Jacó, com o fim de abençoar Jacó. E quando você olha para todo o ensino da Escritura, você percebe que por vezes o Senhor vai colocar os seus servos à prova. E quando o Senhor coloca os seus servos à prova, Deus não quer o mal dos seus servos. Na verdade, o que o Senhor quer é tratar o coração dos seus servos, é cuidar e abençoar os seus servos, a ponto de Tiago escrever e dizer: tende por motivo de toda alegria o passar por várias provações. E você só vai ter alegria diante da provação, diante da dificuldade, se você entender que quando o Senhor prova a sua vida, Ele tem bênçãos para você. Deus não tem pensamentos maus para com o seu povo. Deus guarda o seu povo e está forjando na igreja o caráter de Jesus Cristo, na igreja de forma coletiva e em cada um de nós de forma individual. Afinal de contas, nós fomos eleitos antes da fundação do mundo para sermos conformes à imagem de Jesus Cristo, e a presença do Senhor conosco nos garante que o Senhor levará a cabo esse fim. Deus está conosco dizendo: eu estou com vocês. Jesus dizendo: eu estou com vocês todos os dias, até a consumação dos séculos. Nós vivemos dias difíceis, e nesses dias difíceis as reações são diferentes. Nós somos diferentes, e nós vamos reagir a tudo aquilo que está acontecendo de forma diferente. Nós vamos reagir à doença de forma diferente. Nós vamos reagir ao desemprego que decorre muitas vezes das políticas que estão acontecendo do governo, por conta do vírus ou não, mas nós vamos responder de forma diferente. Nós vamos encarar tudo aquilo que está à nossa volta de forma distinta e de forma diferente. Uns vão estar mais tranquilos, outros vão estar de fato amedrontados. E a esses que estão mais amedrontados, eu relembro que o Senhor está com você, e o Senhor ampara a sua vida.
essa certeza precisa ser grande a ponto de no seu coração haver a mesma convicção de Paulo: nada pode nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Então saiba que não poucas vezes o Senhor vai colocar você à prova, mas tenha certeza que ao fim da prova você terá a bênção de ser um pouco mais parecido com o Senhor Jesus Cristo, para que você persevere na fé. O episódio então da luta de Jacó com Deus aponta para aquilo que na plenitude dos tempos vai acontecer de forma cabal. Deus se fará homem, Deus habitará entre o povo, e o resultado, João diz: e vimos a sua glória, a glória como do unigênito do Pai. Mas Moisés continua a sua narrativa, e ele mostra que nessa luta em que Deus aparece a Jacó, Deus se deixa vencer. Veja o verso 25. Vendo este que não podia com ele, tocou-lhe na articulação da coxa, deslocou-se a junta da coxa de Jacó na luta contra o homem. E a forma como Moisés registra a narrativa é bastante interessante. O homem não pode com Jacó. Mas será que é isto mesmo? Veja, Deus apareceu como homem, Deus se deixa vencer na luta. E antes que alguém diga assim: mas o texto está vendo que Deus não podia com ele, Deus estava perdendo. Eu preciso relembrar a você quem é o Deus que está lutando com Jacó. O Deus que está aqui lutando com Jacó é o Criador dos céus e da terra. O Deus que está aqui lutando com Jacó é o Deus Todo-Poderoso. Considere duas coisas: é verdade que Jacó era de fato forte. Você sabe disso porque lá no episódio em que ele conhece Raquel, os pastores estão ali esperando todo mundo se ajuntar para tirar a pedra do poço, para dar de beber as ovelhas. Quando Raquel chega, ele quer se exibir para Raquel, e sozinho ele vai lá e tira a pedra. Jacó era forte, e havia muitas histórias entre os judeus a respeito disso, do pai Jacó e da força de Jacó. Mas Jacó não é tão forte a ponto de sozinho vencer a Deus, e é por isso que eu estou enfatizando que Deus está se deixando vencer. Você sabe qual é a prova cabal disso no texto? Um simples toque na articulação da coxa quase que desmonta Jacó. Jacó está se esforçando, e Deus tem propósitos na luta de Jacó. Mas Deus está mostrando a Jacó com esse toque que poderia de fato esmagá-lo, fosse essa a sua vontade. O texto chega a dizer que dali para frente Jacó nunca mais para de mancar, e isso é uma lembrança o tempo todo para os israelitas, para os judeus, de que Deus tocou a junta de Jacó. E isso é uma prova de que Deus está se deixando vencer. Quando Deus simplesmente toca na articulação da coxa, e em vez de esmagar a Jacó, Deus está sendo misericordioso, porque Deus tem propósito com este episódio. Deus está tratando com Jacó. E não foi assim para que eu e você fôssemos abençoados? Jesus não se deixou vencer. Às vezes as narrativas de alguns a respeito de Jesus traçam Jesus quase como um pobre coitado, tadinho, impotente diante do rei, diante dos soldados. Ali estava então alguém bastante impotente. Mas olhe os evangelhos, leia comigo aí Mateus capítulo 26, e eu quero apontar para dois momentos aqui, nesses instantes finais da vida de Jesus.
Mateus capítulo 26 é o primeiro desses momentos, a partir do verso de número 47. Falava ele ainda, e eis que chegou Judas, um dos 12, e com ele grande turba, com espadas e porretes, vindo da parte dos principais sacerdotes e dos anciãos do povo. Então imagine a cena, imagine você. Você está em algum lugar, e de repente você levanta os olhos, e vem se aproximando uma turba, uma multidão de gente, cheia de porrete. Nós não andamos seguros nem aqui nas nossas ruas de Vitória, né? Tem alguém meio mal encarado, a gente já fica morrendo de medo. O que vai acontecer? Então vem uma multidão para prender Jesus, vem uma turba de gente. Ora, o traidor lhes tinha dado este sinal: aquele a quem eu beijar é esse, prendei-o. E logo aproximou-se de Jesus, lhe disse: salve, mestre, e o beijou. Jesus, porém, lhe disse: amigo, para que vieste? Nisto, aproximando-se eles, deitaram as mãos em Jesus e o prenderam. E eis que um dos que estavam com Jesus, estendendo a mão, sacou da espada, golpeando o servo do sumo sacerdote, cortou-lhe a orelha. Mateus não registra quem é este, você sabe quem é este. Aqui está Pedro. E por que é importante você lembrar que aqui está Pedro? Porque Pedro é aquele que lá atrás, quando Jesus disse que era necessário que ele morresse, e Pedro falou: tenha misericórdia, mestre, não vai acontecer isso com o senhor não. Pedro é aquele que ouve: olha, todos vocês vão me abandonar, e Pedro falou: eu nunca vou. Todo mundo pode abandonar o Senhor, mas eu nunca vou abandonar o Senhor. E parece que no primeiro momento é isso que Pedro está fazendo mesmo. Pedro saca da sua espada e parte para cima daqueles homens, ele vai defender o seu mestre. Continue o texto. Então Jesus lhe disse: embainha tua espada, pois todos os que lançam mão da espada, a espada perecerão. Acaso pensas que não posso rogar ao meu Pai, e Ele me mandaria neste momento mais de 12 legiões de anjos? Como, pois, se cumpririam as Escrituras, segundo as quais assim deve suceder? Jesus está dizendo: Pedro, está tudo sob controle. Você acha que você está me defendendo? Guarda aí sua espada. Se eu pedisse aqui, mais de 12 legiões viriam e meu Pai me atenderia. O que está acontecendo aqui precisa acontecer. O descendente da mulher irá esmagar a cabeça da serpente. O servo sofredor irá levar na cruz do Calvário os pecados do povo. Será traspassado. E o que é mais interessante na descrição de Isaías é que, por mais que os homens tenham crucificado a Cristo, quando Isaías fala a respeito disso, ele diz que ao Pai agradou moê-lo. Jesus está se deixando vencer. Mas se você ainda não se convenceu, vá a João, capítulo 10. E você vai ver o que diz os versos 16 em diante. Jesus está falando aqui que Ele é o bom pastor, que as suas ovelhas ouvem a sua voz. E aí no verso 16 ele diz: ainda tenho outras ovelhas, não deste aprisco. A mim me convém conduzi-las, elas ouvirão a minha voz. Então haverá um rebanho e um pastor. Por isso o Pai me ama, porque eu dou a minha vida para a reassumir. Ninguém a tira de mim. Pelo contrário, eu espontaneamente a dou. Tenho autoridade para entregar e também para reavê-la. Este mandato recebi do meu Pai. Jesus não é um pobre coitado sofrendo na mão de soldados malvados. Jesus é o Deus de toda a glória, que poderia, num estalo de dedos, dissipar tudo aquilo que estava acontecendo.
mas que se deixa levar à cruz, mas que estende os braços para que os homens preguem ali os cravos, porque Jesus tem por propósito a glória do seu Pai e a bênção para o seu povo. Estas coisas precisam acontecer, Jesus se entrega em favor do seu povo, e isso está sendo visto lá na história de Jacó, quando Deus se deixa vencer pelo patriarca a fim de abençoar o patriarca. E da mesma forma que o anjo toca na articulação de Jacó, como se estivesse dizendo: olha, se eu quisesse aqui eu te esmagaria. Jesus está dizendo: você acha, Pedro, que eu não acabava com isso num instantinho? Deus se deixou vencer por Jacó, Cristo se entregou pelos seus. O Deus Filho se deixa vencer por amor do seu povo, mas ao terceiro dia ele ressuscita, pois ele tem autoridade para reaver a sua vida. Esse mandato ele recebeu do seu Pai, e agora o preço do pecado estava pago. Ele ressuscita para justificação, para abençoar o seu povo. Volte em Gênesis, volte na narrativa de Jacó, e você vai ver que Moisés continua, e agora ele mostra que depois de ter sido tocado na articulação da coxa, Jacó, que aparentemente estava ganhando a briga, rogou a bênção daquele com quem ele estava lutando. Tem lógica isso, se Jacó estivesse mesmo ganhando a luta? Você já viu alguém que está ganhando a luta pedir algum favor àquele que está perdendo? Mas veja o que está acontecendo aqui. Ao ter a coxa machucada, Jacó, que até então está prevalecendo na luta, entende que não se tratava meramente de um homem. Veja o verso 26. Disse este: deixa-me ir, pois já rompeu um dia. Respondeu Jacó: não te deixarei ir, se não me abençoares. E agora Jacó sabe o que está acontecendo. E agora Jacó tem plena consciência de que aquele que ali está pode abençoá-lo, pode estender a ele o seu favor. É por isso que Jacó se agarra e diz: eu preciso dessa bênção. Sem a plenitude da sua força, ele estava machucado. Ele agora se agarra ao homem, e o homem diz: deixa eu ir. E Jacó agora começa a luta com palavras: eu não te deixo ir enquanto você não me abençoar. E veja, Jacó já havia experimentado a bênção da prosperidade. Deus o fez prosperar, ele reconheceu isso. Ele disse isso para Labão: Deus te enriqueceu pelo meu trabalho. Ele sabia que Deus estava sendo com ele, e agora ele queria a bênção de prevalecer sobre os inimigos, tal como foi prometida diante da bênção que ele recebeu de Isaac. Jacó está pronto para dar de uma vez por todas uma guinada final nesse relacionamento com Deus que começa ali em Betel. Ele roga a Deus a sua bênção. Só pode abençoar aquele que é superior. Hoje eu falei de Melquisedeque na escola dominical, mostrando um trecho do Palmer Robertson, de forma magnífica. Diz que o pedido ou a bênção de Melquisedeque sobre Abraão mostra a superioridade de Melquisedeque sobre o maior dos patriarcas de Israel. Melquisedeque, que apontava para a pessoa bendita do Senhor Jesus Cristo, esse que está aqui lutando com Jacó. Ele tem poder para abençoar. Não se pede bênção a quem não tem e a quem não pode abençoar. É quando o homem arrependido clama ao Senhor por misericórdia, que ele recebe
a maior das bênçãos, que é a reconciliação com Deus. A fim de estar na presença de Deus, é preciso que o homem reconheça a sua insignificância diante de Deus e clame a Ele por misericórdia, e clame a Ele pelo seu favor. E Deus pode abençoar os seus, porque um dia Cristo se humilhou, se deixou vencer para morrer a nossa morte e nos conceder vida. Porque se Jesus não tivesse feito isso, ao nos conceder boas dádivas, fechando os olhos para o nosso pecado e para a nossa miséria, se Deus simplesmente passasse a borracha ou varresse para debaixo do tapete toda essa história, e simplesmente desse boas dádivas ao homem, desconsiderando todo o pecado, Deus seria injusto. Mas a justiça de Deus é vista na cruz. O salmo que nós cantamos aqui aponta exatamente para isso. A justiça e a paz se beijam na cruz. Ali Deus executa a sua justiça, a fim de conceder aos homens paz com Deus, a fim de que Ele possa ser o Senhor Jesus Cristo, justo e justificador daqueles que creem. E Deus pode abençoar, porque Jesus se deu pelos seus, porque Jesus se entregou e pagou o preço. Então, ao se colocar diante do Senhor, rogando a sua bênção, a sua misericórdia, lembre-se que diante de você está o Senhor Jesus Cristo, aquele cujos méritos são considerados por Deus, a fim de te abençoar. E Ele faz isso. Ele dá aos filhos boas dádivas. Então louve a Deus se você já recebeu a vida eterna. Louve a Deus se você já foi reconciliado com o Pai por meio de Jesus Cristo. Louve a Deus porque Ele tem dado a você muito mais do que você tem necessidade. E tudo isso porque Ele é o dono das bênçãos. Nós somos submissos e nós rogamos, tal qual o Jacó está aqui, rogando aquele com quem ele está lutando. Os versos seguintes, 27 e 29, vão mostrar que Deus abençoou Jacó. Veja como que isso está descrito aqui. Perguntou-lhe, pois, como te chamas? Ele respondeu, Jacó. Então disse, já não te chamarás Jacó, e sim Israel, pois como príncipe lutaste com Deus e com os homens e prevaleceste. Tornou Jacó, dize, rogo-te, como te chamas? Respondeu ele, por que perguntas pelo meu nome? E o abençoou ali. Jacó está em luta contra o anjo, contra o próprio Deus. Jacó se agarra àquele homem e diz, eu não te largo enquanto você não me abençoar. E antes de abençoar, Deus diz, qual é o seu nome? O meu nome é enganador. Eu sou o enganador. Ao perguntar pelo nome, Deus está relembrando a Jacó quem ele é. Deus está relembrando a Jacó que ele nada merece. Deus está relembrando a Jacó que tudo o que decorre dali para frente é simplesmente graça e misericórdia, inclusive o prevalecer na luta, porque Jacó nada merece. Jacó é um trapaceiro, Jacó é um enganador, ele não passava disso. E Deus então muda o seu nome, dizendo, pois agora você não é mais um enganador, pois agora o seu nome está mudado. Porque é isso que acontece com aqueles que se encontram com Deus, a sua vida é transformada. O seu nome agora será Israel. E o que significa Israel? Israel significa literalmente Deus prevalece.
Isso aponta para algo maravilhoso, porque o novo nome aponta para um novo homem. Porque Jacó já tinha prevalecido algumas vezes com a sua astúcia, enganando, mas agora ele dependeria de Deus e prevaleceria por conta do nome de Deus, confiando em Deus e não na sua própria força. E nós temos no Antigo Testamento vários exemplos de como isso acontecia. Por exemplo, quando você olha para Jericó e vê o povo enfrentando uma cidade cujo exército pode acabar com Israel, uma cidade poderosa, e na confiança do Senhor, eles ganham a guerra rodeando os muros, tocando trombeta. É por isso que o salmista pode dizer: uns confiam em carros, outros confiam em cavalos, nós confiamos no Senhor dos exércitos. Israel prevalece por causa do Senhor. É por isso que no mesmo livro de Josué, depois de destruir Jericó, a grande Jericó, o povo cai diante de uma cidadezinha minúscula. Uma cidade que o povo, ao ir lutar, chegou a desdenhar, dizendo: pode deixar o exército tudo descansando aí, vamos poucos homens, não vamos acabar com isso, é rápido. E foram colocados para correr, porque havia pecado no meio do povo. A ordem de Deus era: santificai-vos, porque amanhã o Senhor fará maravilhas no meio de vós. A bênção de Deus viria à medida em que o povo, em seu relacionamento com Deus, buscasse espelhar o seu caráter e buscasse uma vida de piedade. Mas quando o povo segue o seu próprio caminho, Deus mostra ao povo que ele não vai prevalecer coisa nenhuma. E nós podemos prevalecer por causa de Cristo, por causa daquilo que o Senhor Deus faz na nossa vida. Então, junto com o novo nome de Jacó, precisa vir uma nova atitude. Em vez de confiar na sua astúcia, na sua esperteza, a confiança precisa estar em Deus. E então ele diz: lutaste com Deus e com os homens. E aqui parece que há uma menção àquilo que tinha acontecido lá no ventre, quando ele lutou com o seu irmão, ao confronto com Labão, e agora ao confronto com o próprio Deus, que vai ser relembrado por Oséias no texto que eu já li aqui. Deus abençoa a Jacó. E se você encontrou Cristo, e se você foi abençoado por Cristo, e se você já confessou diante de Cristo que você não passa de um pecador, de um enganador, o seu nome foi mudado, o seu caráter foi mudado, a disposição do seu coração foi mudada. Você agora não caminha de acordo com aquilo que você acha que é melhor, mas você precisa submeter-se à palavra de Deus, aquilo que Deus tem traçado para a sua vida, porque é assim que precisa ser a vida dos servos de Deus. E sabe o que é interessante? Nós lemos aqui na liturgia, esse novo nome é prometido por Cristo lá nas cartas do Apocalipse. Dê uma olhada de novo em Apocalipse 2, verso 17, que diz assim: quem tem ouvidos para ouvir, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor dar-lhe-ei do maná escondido, bem como lhe darei uma pedrinha branca, e sobre essa pedrinha escrito um nome novo, o qual ninguém conhece, exceto aquele que o recebe. Se você avançar um pouquinho, Apocalipse capítulo 3, verso de número 12: ao vencedor falo-ei coluna no santuário do meu Deus, e daí jamais sairá. Gravarei também sobre ele o nome do meu Deus, o nome da cidade do meu Deus, a nova Jerusalém que desce do céu, vinda da parte do meu Deus, e o meu novo nome. Você agora carrega com você o nome
de Cristo. Aquele que Filipenses diz, o nome que está acima de todo nome. É por isso que você precisa ter muito cuidado com o seu testemunho, a fim de não tomar o nome do Senhor em vão. Esse nome bendito que você tem o privilégio e a bênção de carregar, por ter sido abençoado por Jesus, por ter recebido dele a vida eterna. E a ideia aqui de um novo nome diz respeito à autoridade, possessão, intimidade, identidade. Nós fomos tirados deste mundo em trevas e colocados no reino do Filho do seu amor. Nós somos possessão do Senhor. Nós somos um reino de sacerdotes, uma nação santa, um povo que se chama pelo nome dele. Deus abençoou Jacó, Deus abençoa o seu povo por meio do Senhor Jesus Cristo. Por último, volte lá em Gênesis. Depois de que tudo isso aconteceu, Jacó adorou a Deus. Verso 30. Aquele lugar chamou Jacó Peniel, pois disse: vi a Deus face a face, e a minha vida foi salva. Lembra que Jacó já fez isso em outra ocasião? Quando ele estava deitado, com a cabeça na pedra, ele viu então a escada, os anjos de Deus que subiam e desciam. Jesus faz menção a isso também no Novo Testamento. Ele é aquela escada onde os anjos de Deus sobem e descem. Ele é a escada para Deus. E naquela ocasião ele faz ali um memorial e chama aquele lugar Betel. Este lugar é temível. Deus está aqui. Aqui é a casa de Deus. E agora ele estabelece um novo marco. Mas dessa vez ele coloca um outro nome. Não mais Betel, agora o nome é Peniel. Perante Deus. Diante de Deus. É isso que significa Peniel. Eu estive diante de Deus. Jacó adora a Deus, estabelecendo esse marco. E olha o que ele diz no verso 30. Vi a Deus face a face, e a minha vida foi salva. Então Jacó ainda não era salvo? Não é isso que ele está dizendo, não. Ele está fazendo menção aqui de fato à morte, porque ninguém pode ver a Deus e permanecer vivo. Ninguém. Você lembra de Manoá, o pai do Sansão, quando se deu conta que estava diante do anjo de Deus? Nós vamos morrer, porque nós vimos a Deus face a face. Quando Isaías entra no templo e ele contempla a majestade do Senhor, é a mesma reação. Ai de mim, eu vou morrer, eu estou perdido. Os meus olhos viram o rei. E agora Jacó diz: eu vi Deus e não morri. Deus teve misericórdia de mim, Deus poupou a minha vida. Esse é o motivo de louvor aqui então de Jacó. Eu estive perante Deus e fui poupado. Moisés quis estar perante Deus e o que ele ouviu foi: não. Ninguém pode permanecer diante de mim e ficar vivo. Eu vou fazer passar diante de você a minha bondade. E somente tendo a contemplação da bondade do Senhor, o rosto se ilumina, a ponto dele ter que cobrir agora diante do povo. Jacó está adorando aquele que lhe deu nova direção, nova vida, um novo nome. Ele está sendo grato por aquilo que o Senhor Deus está fazendo, e é isso que acontece quando o Senhor Jesus Cristo salva pessoas. O objetivo da salvação é a adoração ao nome de Deus. Nós somos salvos para isso, nós somos libertos para isso. Por isso é tão importante isto aqui, o culto do dia do Senhor. Por isso que a despeito do medo, que a despeito de tudo que está acontecendo, de um monte de lugar fechando, a igreja precisa estar perante o Senhor, porque a igreja foi chamada para isso.
A igreja foi resgatada para adorar o nome do Senhor, e quando a igreja não se reúne para adorar o nome do Senhor, a igreja está perdendo seu sentido, porque foi para isso que fomos chamados. O resto decorre disso. O trabalho social da igreja decorre disso. A evangelização da igreja decorre disso. Foi por isso que quando Deus resgatou a Israel do cativeiro, a ordem foi: Moisés, diga a Faraó, deixe o meu povo ir para prestar culto ao meu nome. Porque quando nós encontramos a Deus, nós precisamos adorá-lo. Esse é o essencial para nós. E se há alguma coisa mais essencial do que isso na sua vida, talvez você precise entender um pouco mais a respeito do que Deus fez por você. Porque Deus não nos salvou só de doença, de pobreza, de miséria. Deus nos salvou da ira vindoura, entregando o seu próprio Filho, que recebeu sobre si o castigo que nos traz a paz, e porque temos essa paz, podemos nos apresentar diante dele em adoração e ouvir a sua voz. Por isso é essencial, por isso é importante, e não só nos dias de pandemia, todos os dias. Quando nós saímos daqui, nós precisamos ansiar pelo dia do Senhor, pelo próximo domingo. O marco, o referencial da nossa semana precisa ser esse dia. O dia em que, em gratidão ao Senhor, nos reunimos para adorar o santo nome daquele que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Porque quem se encontra com Cristo não consegue deixar de adorá-lo, não consegue deixar de dar a Ele a glória e o louvor devidos ao seu nome. Jesus se fez homem, se humilhou, se deixou vencer, ressuscitou ao terceiro dia e deu ao seu povo a bênção da salvação. O culto é o momento onde nós experimentamos o antigozo disso, da plenitude dessa salvação. É o momento em que Cristo adora junto com a congregação e conduz os seus filhos diante do Pai, para que o Pai seja honrado, para que Cristo receba a glória. Veja lá comigo de novo Filipenses, e veja o que Paulo fala a respeito de Cristo, a partir do verso 5, tem de vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação ser igual a Deus, antes a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens, e reconhecido em figura humana, a si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte, e morte de cruz. Mas essa é a primeira parte. Sabe qual é a segunda parte? Deus o exaltou sobremaneira. Ele deu o nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho, nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é Senhor, para a glória de Deus Pai. É diante desse Cristo exaltado nas alturas que nós nos reunimos em adoração. É nele que nós buscamos paz, amparo, segurança. É nele que nos satisfazemos. É somente Ele que pode nos fazer caminhar em segurança. Por isso, viva para a glória dele, renuncie às paixões da carne, deixe de lado a sua vontade, renda-se a Ele, porque o objetivo da nossa salvação é essa glória bendita de Deus, dele, por meio dele, e para Ele
são todas as coisas. No encontro então de Jacó com Deus, Deus apareceu como homem, Deus se deixou vencer, ainda que ele tenha demonstrado que poderia esmagar Jacó, acabar com ele de uma vez por todas. Diante disso, Jacó roga a sua bênção. Deus abençoa Jacó, fazendo-o confessar a sua condição. Eu sou um enganador. E Jacó então adora o nome do Senhor. Aquela música que eu citei lá no começo, em que os índios não estão entendendo como é que um Deus pode ser três e como é que um Deus pode ser morto. É explicado pelas Escrituras, mas só poderá ver quem tiver os seus olhos desvendados pelo Senhor. De fato, não é algo que os homens conseguirão contemplar. O Evangelho, para aqueles que se perdem, é loucura. Para nós, poder de Deus, sabedoria de Deus. Há muitos que vão continuar dizendo que não dá para acreditar em um Deus assim. É por isso que o judeu se via num dilema, não faz sentido. É por isso que os gregos queriam ouvir mais da sabedoria, e é por isso que Paulo insistia. Nós pregamos a Jesus Cristo e este crucificado, escândalo para os judeus, loucura para os gentios. O Evangelho de Cristo nos leva à vida, e nós podemos, por causa de Cristo, viver essa vida abundante para a glória de Deus. Em vez de apontar para um Deus fraco, a morte de Cristo aponta para um Deus gracioso e misericordioso, um Deus justo, que não pode fazer vistas grossas ao pecado, e que diante da impossibilidade de o homem salvar-se por si mesmo, envia o seu Filho, a fim de castigar nele os pecados do seu povo. Que você o adore, que você viva para a glória dele, que você não perca um dia sequer em que a igreja se reúne no dia do Senhor para contemplar a glória de Cristo por meio do Evangelho que é pregado. Que Deus nos ajude e que Deus nos abençoe.